Só quem crê, aplauda. Só quem crê, aplauda. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bom, amados, palavra de Deus agora. Eu quero pedir a cada pessoa que trouxe uma Bíblia, eu não sei, certamente sairá aqui, mas se você tem a sua, você vai ter a oportunidade de ler em 2 Bíblias, na sua e na que está aqui, que vai sair na tela, certamente sairá. Sai, não sai? Claro. Ok, Evangelho de João. Eu não trouxe para você um texto de crônicas, mas não trouxe mesmo. Eu podia ter trazido, mas Deus não me deu. Eu podia ter trazido aqui um texto no livro de Ezequiel, não é coisa boa, não é? Osso seco, não é? Muito. Ou então, torrente das águas purificadoras é um pouco melhor, né? Mas não trouxe. Sabe por que eu não trouxe? Porque Deus não me deu. Eu podia ter trazido aqui um versículo hoje, lá de Sofonias, coisa bonita, Sofonias é algo especial, mas eu não trouxe. Sabe por que eu não trouxe? Porque Deus não me deu. O que Ele me deu foi no Evangelho de João, que também é Bíblia. E olha, hein, capítulo 14, quase que você sabe de cor. Só quem já encontrou é que vai dizer amém. Eu quero pedir que as vozes masculinas leiam o mais alto que puderem. Irmãos, leiam alto, porque depois dos irmãos vem as irmãs. E se os irmãos lerem alto, vai ser uma feiura para os irmãos, não é? Ok, os varões leiam o verso 1, para a glória de Deus. 1, 2, 3. Muito bonito. Agora as irmãs, o verso 2. Que lindo. Agora só os de Filadélfia, leiam, por favor, o verso 3. 1, 2, 3. Agora, todo o povo de Deus leia o versículo seguinte. O versículo seguinte, por favor. Antes que apague, antes que mude, presta atenção. Um discípulo de Jesus, ao lado dele, ouvindo a palavra dele, estava desorientado. Senhor, não sabemos... O anterior, por favor, querido. Muito obrigado. O anterior. Não sabemos para onde vais. Meu Deus. E como podemos saber o caminho? Às vezes, existem coisas que nós achamos repugnante. Eu acho repugnante esta palavra de Tomé. Foi o único homem que teve coragem de dizer que Jesus estava falando uma coisa que não era verdade. Uma vergonha. Porque Jesus disse assim, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. O Tomé disse, não, senhor, é como se dissesse, o senhor está mentindo. Nós não sabemos para onde vais, nem podemos saber o caminho. Você diz, como é que isso está na Bíblia? Você sabe por que é que Deus registra as nossas falhas? Porque em seguida Deus mostra a sua grandeza. Você sabe por que é que Deus apresenta na Bíblia as fraquezas do homem? Porque em seguida Deus mostra o poder dele. Essa palavra de desorientação de Tomé serviu para Jesus falar uma palavra. Prepare o seu coração. Aí vem coisa muito bonita. Toda a igreja falando o versículo 6. Bem forte. Não se acomodariam em dizer as palavras de Jesus, exatamente as palavras dele. 1, 2, 3, forte. Se Tomé não tivesse dito o que disse, talvez Jesus não tivesse dito também o que disse. Então, eu sinto muito pelo que Tomé disse, mas eu glorifico muito pelo que Jesus disse. Quantos amam esta passagem? Com muita alegria podem dizer um aleluia daqueles que alegram o céu. Eu vou pedir um pequeno favor e depois os irmãos vão sentar. Antes de sentarem, eu peço, por favor, que ponham suas Bíblias na cadeira, se possível. Às vezes elas não seguram, elas voltam, né? Ok. E eu quero pedir que cada um cumprimente outra pessoa que esteja próxima e lhe diga uma palavra bem bonita. Por exemplo, foi muito bom você ter vindo esta noite. Agora você falou, agora você vai ouvir a mesma palavra. Foi muito bom você ter vindo esta noite.
Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos nós que estamos aqui esta noite, ou já lemos muitas vezes, ou já ouvimos muitas vezes, vai ser muito difícil encontrar uma pessoa que esta noite que ignore aquilo que foi lido e que está no versículo 6. Acho que todo mundo sabe, até quem não professou ainda a sua fé em Jesus. Se manteve algum contato com o Evangelho, sabe deste versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é tão conhecido, pastor Pablo, de tão conhecido, alguns pregadores nem querem mais pregar sobre este versículo. E então vão atrás de uns aí meio escondidos, estranhos, difíceis, que não é para variar um pouco. Eu vou ficar agora neste conhecido, na certeza de que vai nos abençoar nesta noite. Quem crê nisso, diga amém. Bom, senhoras e senhores, irmãs, irmãos em Cristo, eu começo por lhes dizer que toda a Bíblia é verdadeira. Quantos dizem amém? A Bíblia é verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz, porque a palavra de Deus é santidade, porque a palavra de Deus reproduz o poder, reproduz a glória, reproduz a unção, reproduz tudo aquilo que representa a própria natureza de Deus. Mas apesar de toda a Bíblia ser verdadeira, apesar de todas as palavras da Bíblia merecerem a nossa atenção, irmãs e irmãos, quando uma palavra na Bíblia que você estiver lendo foi Jesus que falou, apesar de toda a Bíblia ser verdadeira, eu não posso deixar de dizer esta noite, preste uma atenção dobrada quando você lê uma palavra que Jesus falou. Eu creio no que Davi falou, eu creio no que Moisés falou, eu creio no que Isaías falou, eu creio no que Miqueias falou, eu creio no que Paulo falou, creio em tudo isso. Agora eu ainda dou uma atenção maior e maior ao que Jesus falou, porque ele é o próprio Deus. Os outros que falaram inspirados por Deus, mas quando Jesus fala, é o próprio Deus que fala. Então, não deixe de tomar tempo pensando no que Jesus falou. E neste versículo 6, Jesus está fazendo uma declaração. Digam comigo, uma declaração. Mais forte. Eu sei que ainda podem dizer mais forte. E quando Jesus faz uma declaração, não passe rapidamente da declaração. Pare um pouco. Você pode fazer algumas perguntas. Por exemplo, por que Jesus fez esta declaração? Segunda, o que significa esta declaração? Terceira, qual é o resultado desta declaração? Você sempre fará bem se você fizer estas perguntas. Hoje eu quero declarar isto. Esta declaração de Jesus tem alguns aspectos muito especiais. Eu vou mencionar 1 ou 2, ou 3, quem sabe. Primeiro, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está fazendo uma declaração de autoridade. Irmãos, é preciso ter muita autoridade para dizer, eu sou o caminho. Alô? Ouviram o que eu falei? Sintam-se livres para reagir, viu? Nós estamos juntos. Ok. Para fazer uma declaração desta, eu sou o caminho, é preciso ter muita autoridade. Para fazer uma declaração desta, eu sou a verdade. Gente, um homem aqui na terra dizer, eu sou a verdade, é muita autoridade. Mas se o caminho, falar que é o caminho, é autoridade, falar que a verdade é autoridade, imagina quando ele disse, eu sou a vida. Quando você aceitou a Jesus, você não aceitou uma filosofia, você aceitou o caminho. Quando você aceitou a Jesus, você não aceitou um atalho, você aceitou o caminho. Quando você aceitou a Jesus, você não aceitou uma vereda, você aceitou o caminho. Todas as pessoas que são crentes em Cristo, confessas, pessoas que já declararam, e então aquelas que já se batizaram, como as que se batizaram no passado, ainda muito melhor. Mas Jesus fez uma declaração de autoridade. Mas não é só de autoridade. Quando Jesus fez essa declaração, ele fez uma declaração de orientação. Quantas vezes eu tenho ouvido palavras de algumas pessoas, mas que não me orientaram coisa nenhuma. Tem gente que fala só para divertir, e diversão não orienta. Sim ou não?
Diversão não orienta. Não perca tempo ouvindo palavras de diversão. Procure ouvir palavras que lhe orientem. Procure pôr o seu ouvido atento às pessoas que falam palavras que lhe ajudam, que lhe orientam, que lhe edificam. Não perca tempo ouvindo quem não tem palavras que orientem. Ouvir Jesus deleita por isso. Quando ele fala, ele nos orienta. Imagina uma pessoa perdida, chega alguém e diz: eu sou o caminho. Ai, graças te dou, meu Pai, eu sou o caminho. Imagina uma pessoa que está afogada no lamaçal de mentira. Chega alguém que diz: eu sou a verdade. Ai, que alívio, que alívio, que alívio, encontrei a verdade. Imagina uma pessoa morrendo e chega alguém e diz: eu sou a vida. Vamos aplaudir esse Jesus. Muito bem. É uma declaração de autoridade. É uma declaração de orientação, mas tem mais ainda, e é aqui que eu quero ficar. Além de ser uma declaração de autoridade, além de ser uma declaração de orientação, é também uma declaração de solução. Meu estilo hoje é este, é fazer os irmãos participarem. Você vai fazer parte. Depois é com você. Se você quiser ligar lá para o governador Valadares, desculpa, irmão, ligar para o governador Valadares, você pode ligar e dizer: olha, eu ajudei o pastor a pregar. Que isso? Por quê? É porque ele dizia e eu repetia. Aleluia. Além de ser uma declaração de autoridade, além de ser uma declaração de orientação, esta declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma declaração de solução. Diga comigo, bem baixinho: solução. Solução. E essa é uma coisa que me encanta, pastor, é que quando Jesus fala, ele soluciona meus problemas. Isso é uma coisa que me encanta, é que quando Jesus fala, eu já não estou mais em crise, porque houve uma solução para a minha crise. Quantos aqui declaram que tem tido solução para os seus problemas através de Jesus? Aí você diz: pastor, desculpe, mas eu não estou entendendo. Como é que essas palavras de Jesus, eu sou o caminho e a verdade, significa uma solução? Solução para quê? João 14. Foi o capítulo que nós começamos a ler, até chegarmos ao versículo 6. Você sabe o que é que representa o capítulo 14 de São João? Representa muita coisa. Jesus reuniu seus discípulos. Eu quero falar só com vocês. Havia momentos que Jesus falava com escribas, com fariseus, com gente mais ou menos, com gente ruim, com gente pior do que gente ruim, e com os discípulos também. Mas nesse dia eu quero falar com os discípulos. E Jesus ficou capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, falando só com os discípulos. E quando Jesus está falando só com os discípulos, Jesus falou, número 1, falou sobre sua morte. Número 2, ele falou sobre o céu. Número 3, ele falou sobre sua pessoa. Ele falou sobre sua morte. Ele falou sobre o céu, que é sua morada. Então falou sobre sua morte, falou sobre sua casa e falou sobre sua pessoa. Ele falou: eu vou morrer. Isso foi triste para eles, mas eu vou para o céu. Isso foi bom. Aí depois, agora eu vou dizer para vocês quem eu sou. Eu guardei este momento para dizer para vocês quem eu sou. Se as pessoas não conhecem Jesus, elas não vão acreditar nele. Se as pessoas não tiverem conhecimento de quem é Jesus, do que Jesus faz, do que Jesus é, do que Jesus pode, daquilo que Jesus realiza, elas não vão acreditar nele. Eu vou dizer para vocês que eu vou morrer, mas eu vou explicar por que eu vou morrer. Eu vou dizer para vocês para onde eu vou depois que eu morrer, já que eu vou restar. E eu vou dizer para vocês por que isso tudo vai acontecer, pelo que eu sou. Agora, me permito tomar uns 5 minutos, quem sabe, para lhes contar uma história que todo mundo já conhece. Mas, apesar de ser muito conhecida, guardem toda a atenção devida. Adão e Eva, existiram ou não existiram? Existiram ou não existiram? Você crê que Adão e Eva existiram? Crê que nenhum homem, nenhuma mulher existiu antes dele? Crê que o que a Bíblia diz a respeito de Adão e Eva é verdade? Você crê que Adão foi criado pelas mãos de Deus? Você crê que Eva foi criada a partir de uma costela de Adão?
Então, estou falando para gente que não somente conhece a Bíblia, mas crê nela. Vamos agora examinar uma coisa. Onde está o meu amigo Rômulo? Precisava de uma mão aqui em cima, por favor. Dá licença, pastor Pablo. Eu precisava de uma Rômulo aqui em cima, pode ser? Hã? Pode, obrigado. Mas Rômulo, só aqui. Se quiser, pode vir correndo. Eu também já subi escada correndo, já fiz muita coisa, mas isso já passou. Quando Deus criou Adão, quando eu falo de Adão, eu estou incluindo Eva. Mas quando Deus criou Adão, olhe para duas pessoas que estão juntas. A minha postura aqui com este Senhor, com este irmão, com este servo de Deus, qual a impressão que vocês têm? Que nós nos conhecemos, sim ou não? Que nós somos amigos. E por isso nós estamos juntos. Nós nos conhecemos, nós somos amigos, nós estamos juntos. Era assim, Deus e Adão se conheciam, se amavam e andavam juntos. Todo dia, na geração de Adão, chega aí. E olha o sorriso de Adão. Ó. Adão chega, vamos dar uma voltinha pelo jardim? Vamos. Adão quer te explicar alguma coisa. Aí falava das riquezas espirituais. Adão, eu quero te contar algumas coisas sobre a eternidade. Estava. Havia distância entre Deus e Adão no passado? Não. Havia diferenças na conversação? Não, porque um entendia o outro. Até o dia em que Adão pecou. Primeira coisa que aconteceu quando Adão pecou, primeiríssima, separação, distância, ausência. E quando Deus veio para estar passeando com Adão, Deus estava no mesmo lugar, mas Adão não apareceu no mesmo lugar. Guarde esta verdade, porque quando Jesus fala em João 14,6, ele está respondendo, ele está solucionando 3 problemas que o pecado causou. Não é uma aula de teologia, é uma mensagem prática e simples para todo mundo entender, para todo mundo refletir e para todo mundo recordar quão lindo é servir a Deus. E cada vez mais Adão ficava longe de Deus. Como é que se sabe disso? Porque Deus chamou 2 querubins e disse, vocês acompanhem Adão. Adão está despachado do paraíso. Você já não tem mais dignidade para vir aqui. Pode ir embora. Pode ir. Não tem direito de olhar para trás. Psst. Ok, fica aí, pô. Se você olhar para trás, tem 2 querubins com a espada pegando fogo. Não, olha para trás. E Deus e Adão ficaram distantes. Diga comigo, igreja, Deus e Adão ficaram distantes. Este é o primeiro grande problema que atormenta a humanidade. As pessoas já nascem longe de Deus. As pessoas são criadas longe de Deus. As pessoas vão para a escola, longe de Deus. As pessoas estão na universidade, longe. As pessoas fazem negócios. As pessoas se casam. As pessoas vivem. E por causa disso as pessoas morrem longe de Deus. Para onde foi o Adão? Adão? Não. Está longe, mas... não está tão longe assim, Adão. Está longe, mas fica por aí, viu? Os senhores se lembram que a Bíblia diz que quando Adão foi expulso do jardim, a Bíblia diz, está escrito, que os querubins foram seguindo Adão, foram assim por trás de Adão, ele não podia sequer olhar para trás, não podia se despedir, e diz a Bíblia, para que foi? Para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o quê? Esquece a palavra árvore da vida. Para guardar o quê? Para guardar o quê? Para guardar o quê?
depois que Adão pecou, apareceu pela primeira vez na Bíblia a palavra caminho. Deixa eu ilustrar de novo, por favor. Quando eu prego com ilustrações, eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Ele gostava de fazer isto. Enquanto Adão estava no paraíso, havia algum caminho entre Deus e Adão? Você não precisa de usar um caminho para visitar alguém se você vive com esse alguém. O esposo que mora na mesma casa, claro, não precisa de um caminho para falar com a esposa. É só sair da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para a varanda, da varanda para o quintal, do quintal para a frente. É o quê? Quando se está perto, não se precisa de caminho. Quando Adão pecou, ele foi se distanciando, 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 distanciando. Ok, para por aí, por favor, já está bem distante. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou Adão se perderá para sempre, ou então Deus vai preparar um caminho para Adão voltar. Ou Adão vai se perder para sempre lá longe, ele e a sua descendência, ou então Deus vai providenciar um caminho. Depois de Adão veio tanta gente. Por exemplo, veio Enoque, foi arrebatado. Veio Noé, escapou no dilúvio. Veio Abraão, foi para Canaã. Veio Isaac, veio Jacó, veio José, veio Moisés. Mas essa gente toda que eu estou falando, ninguém era o caminho para Deus. Moisés não era caminho para Deus. Davi não era caminho para Deus. Salomão não era. Não havia um profeta que fosse o caminho para Deus. E essa é a grande tragédia do mundo. Estar longe de Deus e não ter um caminho de volta para Deus. Em São João capítulo 14, versículo 6, Deus resolve este problema. Adão não existe mais, mas tem a descendência dele. Adão não existe mais, mas tem a humanidade que veio dele. Jesus disse: ei, eu sei que você está longe, eu sei que você está perdido, eu sei que você tem sede de Deus. Deus está lá naquela ponta, e eu sei que você não consegue ir lá, mas eu tenho boa notícia: eu sou. O que nenhuma religião podia fazer, você completa, Jesus faz. O que nenhuma religião pode fazer, o que nenhuma filosofia pode fazer, o que nenhuma igreja pode fazer, o que nenhum papa pode fazer, o que nenhum pastor pode fazer, o que nenhuma fortuna pode fazer, o que nenhuma inteligência pode fazer. Então, aceitar a Jesus significa encurtar a distância entre você e Deus através de um caminho. Eu sou o caminho. Se você quiser, pode ver. Aceita o caminho, aceita o caminho, aceita o caminho. Agora, de novo, agora é o Filho de Deus que pega na mão do pecador, que não podia ir sozinho para dizer: Deus, Pai eterno, eu sei que ele não podia falar contigo, eu sei que ele não podia chegar perto de ti, mas olha onde ele está atrás de mim. Onde ele está junto a mim. Olha o que eu fiz por ele, eu derramei o meu sangue. Aí Deus disse: ele só eu não aceitaria, mas com o teu sangue eu aceito, porque teu sangue é o caminho. Glória a Deus. Você está compreendendo a alta significação desta palavra? Eu sou o caminho? Você está compreendendo que sem Jesus... O pessoal nos chama, eu não sei, aqui na Pensilvânia, mas aí por fora o pessoal nos chama de fanáticos. Porque ele falando: Jesus, 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 Jesus. Como é que uma pessoa perdida não vai ficar falando todo o tempo no caminho, se esta pessoa encontrou o caminho e com o caminho encontrou o seu alvo predileto? A razão por que nós estamos falando sempre em Jesus é porque ele é o caminho. Sem Jesus, não era somente estarmos errados, era estarmos perdidos.
Sem Jesus não era apenas uma questão de havermos pecado, mas era uma questão de a distância não poder ser diminuída. Você sabe o que é que faz com que o aeroporto de Filadélfia se conecte com a cidade de Bethlehem? Sabe o que é que conecta? Não é um pássaro, não é um rio, é o caminho, é a estrada. Nós vínhamos hoje, estamos no aeroporto, e cada vez que nós ficávamos mais longe do aeroporto, nós ficamos mais perto de Bethlehem. Cada vez que você ficar mais longe do mundo, você vai ficar mais perto de Jesus, porque você está vencendo o caminho. Vencendo o caminho. Você está vencendo o caminho. Quem está trilhando este caminho, levante a sua mão direita e glorifique o nome precioso do Senhor. Oh, aleluia! Agora, existem muitos caminhos. A igreja pode repetir? Existem muitos caminhos. Então, presta atenção que Jesus disse. Leia o que Jesus falou devagar. Não vá disparado não, porque pode se complicar. Jesus disse, eu sou um caminho. Sim ou não? Eu ouvi alguém dizer não. Eu sou um caminho. Eu sou um caminho. Quem tiver com a verdade vai falar mais alto. Eu sou um caminho. Eu sou um caminho. Eu sou um caminho. Aí eu perdi. Vocês ganharam. Jesus não disse eu sou um caminho. Jesus disse eu sou o caminho. O pastor Pablo me fez entender que do aeroporto de Filadélfia para a cidade, para New Jersey, existem vários caminhos. Isso é verdade. E daqui onde estamos, em Bethlehem, para Filadélfia, também existem vários caminhos. Esta é a forma que Satanás usou para enganar a humanidade. Para Deus existem vários caminhos. Mentiroso Satanás, idiota Satanás, perverso Satanás. Não existem muitos caminhos para Deus. Existe um só. E este caminho não é uma estrada. Este caminho é uma pessoa. E esta pessoa não está morta. Ela está viva. E esta pessoa se chama Jesus. Eu sou o... Quando nós chegamos a esta letra O, a gente vai falar forte. Eu sou o caminho. Quem está esta noite seguro com Jesus, te agarra a Ele. Te agarra a Ele. Segura. Porque não existe outro caminho, não existe outro caminho, não existe outro caminho. Pode haver muitas igrejas, mas só há um caminho. Pode haver milhares de religiões, mas só existe um caminho. Pode haver muitas filosofias, mas só existe o caminho. Agora, se o caminho fosse a igreja, só existiria uma igreja verdadeira. Mas como o caminho não é uma igreja, o caminho é Jesus, só existe um Cristo. Só existe um Salvador. As marcas da cruz não estão na mão da bendita Virgem Maria. As marcas da cruz não estão nas mãos do magnífico apóstolo Paulo. As marcas da cruz só estão nas mãos de Jesus, porque Ele é o caminho. Que tipo de caminho é Jesus? Número 1, Ele é o caminho puro. Podem repetir? Caminho puro. Ele é o caminho único. Ele é o caminho perfeito. Ele é o caminho seguro. Ele é o caminho eterno. Ele é o caminho incomparável. Ele é o meu caminho. Ele é o teu caminho, Ele é o nosso caminho. Estamos no caminho e do caminho não vamos sair. Estamos no caminho e do caminho não nos afastaremos. Quando uma pessoa está indo numa estrada e entra num atalho, como é que se chama? A outra palavra que se chama atalho é desvio. Quando a pessoa está indo no caminho e sai do caminho central, essa pessoa se desvia. O que é um desviado? É a pessoa que se afastou do caminho. Desviado é uma coisa, caído é outra. O caído caiu no caminho, mas o desviado está de pé fora do caminho. É melhor estar, não é bom, mas é melhor estar caído no caminho do que estar de pé fora do caminho. Quantos podem glorificar o nome precioso do Senhor? Então, quando Jesus está dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está indo longe.
Jesus foi lá no Jardim do Éden dizer que as 3 tragédias que não somente ameaçaram, mas que provocaram a erosão espiritual da humanidade, estão sendo solucionadas. Primeiro, já disse, eu sou o caminho. Depois, já disse, eu sou a verdade. Vamos voltar ao Éden. Quais foram as 3 tragédias supremas do Éden? Primeira, apareceu uma distância entre Deus e o homem. Entre Deus e Adão, corretamente. Qual foi a segunda tragédia? A cabeça de Adão, a inteligência de Adão, a memória de Adão deixou de funcionar bem e ele já não sabia mais a diferença entre a verdade e a mentira, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom e o que é mal, entre o que presta e o que não presta. E quando uma pessoa não sabe mais a diferença entre o que é bom e o que é mal, esta pessoa está condenada ao fracasso total. Se lembram? O que foi que Deus disse? Você não pode comer desta árvore, deste fruto da árvore. O que foi que o diabo disse? Foi assim que Deus disse? Não foi bem assim, não. Foi assim. E ele distorceu. A verdade só é verdade se é 100%. A verdade que é 99% já não é mais verdade. Verdade, diga comigo, verdade só é verdade se for 100% verdade. Porque 99% da verdade não é mais verdade. 1% que é falsidade, quando põe na verdade, já tirou o aspecto total de verdade. E o diabo confundiu. O diabo misturou água com leite. E agora Eva e Adão já não sabem mais o que é verdade. E agora, quem está falando a verdade? É Deus ou é a serpente? E como a serpente representava Satanás, é Deus ou Satanás? E durante 100, durante 1000, durante 2000 anos, durante 3000, durante 4000 anos, a humanidade ficou assim, confundida entre a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? O que é a mentira? O que é o erro? O que é o engano? E esta confusão, sabe quem foi que resolveu esta confusão? Jesus. Já disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês não sabem ainda. Vocês se lembram que Adão fez confusão? Fez uma confusão tremenda. E como é que resolve isso, Jesus? É o seguinte, eu já disse para vocês, eu sou o caminho. Agora escutem bem, eu sou. Quando você vai a Jesus, você vai descobrir que em Jesus não existe nenhum engano. Se lembram que Pedro escreveu uma epístola e disse assim, nele não foi encontrado engano. Se merece que digam amém, digam depois que eu falar. Jesus nunca pecou. Um amém bonito, né? O próximo, imagina como vai ser. Jesus nunca errou. Jesus nunca falhou. Jesus nunca confundiu. Jesus nunca enganou. Jesus nunca distorceu a verdade. Então Jesus é a própria verdade. Aplauda este Senhor da glória. Qual a intenção da mensagem nesta noite? Vocês sabem que toda mensagem, toda pregação é uma flecha. E por ser uma flecha, ela tem que atingir o alvo. O que é que eu pretendo esta noite conseguir através da mensagem que Deus me deu? É que a nossa fé em Jesus aumente. É que a nossa confiança em Jesus multiplique. É que a nossa dependência de Jesus seja ainda maior. Eu vou continuar mais firme com Jesus, porque Ele é o caminho. Eu vou continuar mais firme com Jesus, porque Ele é a verdade. Irmãos queridos, a verdade. Agora, qual é a diferença entre a verdade e a mentira? Tem gente que não sabe. Pastor, é o seguinte, a verdade é verdade, a mentira é mentira. Não disse nada. Eu não estou perguntando isso. Qual é a diferença entre a verdade e a mentira? Eu vou dizer uma diferença muito pequena, mas que de repente se torna muito grande. A mentira escraviza. Escravira ou não escraviza? Toda vez que uma pessoa mente, fica escravo da sua mentira. Ou vai ter que acertar lá na frente, ou vai morrer escravo da mentira. Diga comigo, igreja, a mentira escraviza. A mentira tortura. Pastor, e a verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade.
Eu quero pedir que você nunca abandone Jesus, porque se você nunca abandonar Jesus, duas coisas vão acontecer. Escute bem, se você nunca abandonar Jesus, duas coisas vão acontecer. Eu quero ouvir. Primeira, você nunca se afastará de Jesus, porque Ele é verdade. Agora, a verdade nunca se afastará de você, porque ela é Jesus. Se você ficar na verdade, a verdade libertará você. Há pessoas que sofrem traumas imensos, e um dia é o filho que diz: pai, eu não aguento mais, eu não consigo mais dormir, está mal. O que é, meu filho? É o seguinte: aquele dia que eu dei aquele troco para o senhor, aquele dia que eu fiz aquele negócio, pai, eu lhe enganei, pai, eu menti, eu fiz uma coisa, e eu não aguento. O senhor pode até me punir, o senhor pode até me açoitar, mas eu vou confessar. Confessa, meu filho. Foi assim. Aí o pai disse: não, meu filho, a tua confissão já é a tua libertação. Daquele dia em diante: ai, papai, eu dormi ontem à noite muito bem. Por quê? Porque eu confessei. E o que é confessar? É falar a verdade. E o que faz a verdade? A verdade liberta. Sabe por que as pessoas têm que vir a Jesus e confessar os seus pecados? Porque a confissão do pecado é a confissão da verdade. E a verdade liberta. E a verdade liberta. Se aqui alguma pessoa nesta noite, debaixo do peso da opressão da mentira, pastor, enganei minha tia, pastor, ainda no Brasil, pastor, enganei minha tia. Ela me deu dinheiro para comprar uma coisa, aí eu comprei por um preço menor e disse para ela que tinha comprado por um preço maior, ela acreditou. E ela está muito bem, mas eu estou muito mal. O que o senhor acha que eu devo fazer? Confessa. E o que é confessar? É falar a verdade. O que adianta? A verdade liberta, 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 a verdade liberta. Pastor, eu quero que você olhe por mim, eu não consigo dormir. Qual é o teu problema? Eu estou atormentado. Que foi? É que um dia o papai chegou para mim e disse: meu filho, você nunca fumou? Eu disse: não, nunca fumei. E ele me deu um abraço. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu já fumei. Fumei só 2 vezes, mas fumei. E agora o que eu faço? Eu não posso desfumar, não posso. Já que eu não posso desfumar, o que é que eu posso? Você pode chegar para os papos: meu pai, me perdoe. Naquele dia que o senhor perguntou se eu nunca fumei, eu disse que nunca fumei, mas eu fumei 2 vezes, o senhor me perdoe. Meu filho, só o fato de você confessar, o jugo já caiu. Só o fato de você confessar, a verdade já libertou você. Qualquer que seja a área da sua vida, se tem alguma coisa que está escravizando você, vai ser liberto pela verdade. Vai ser liberto pela verdade. Vai ser liberto. Aquela mulher, aquele homem que subiu numa figueira brava para ver Jesus, ele queria ver Jesus, e Jesus aí viu, quando ele olhou para Jesus e pensou: Jesus não me conhece, eu estou por aqui, estou na boa aqui, o povo vai passando. Aí Jesus olhou para ele quase desaba, quase cai da árvore, e já disse: Zaqueu, pelo amor de Deus, ele me conhece, ele sabe meu nome, ele é o Criador de todos os homens. Zaqueu, desce depressa, porque hoje Zaqueu ficou tão traumatizado com aquilo, que ele disse: bom, tá bom, vou para casa. Zaqueu saiu correndo, e quando chegou em casa, a esposa faz uma comida boa, muito boa, porque ele vem aí. Ele quem? O libertador. Ele quem? O santo. Ele quem? O caminho. Ele quem? O filho de Deus. E quando Jesus chegou, o Zaqueu olhou. Quando o Zaqueu olhou para Jesus de pertinho agora, ele disse: meu Deus, o que eu faço? Eu olho para ele e fico com remorso, Eu tirei tanta nota fiscal errada, ele disse que o produto valia tanto. Meu Deus, eu enganei tanto. O que eu faço? Ele está olhando para mim, parece que ele está vendo. Eu vou logo confessar: se o Senhor Jesus, o Senhor não leva a mal, eu sei que tem muita gente que me conhece, não estou nem aí, não quero saber. É o seguinte, eu sou pecador mesmo. Agora eu quero falar uma coisa, diante da sua presença, é incrível. Eu não aguento. É o seguinte: se eu tenho defraudado alguém, o senhor pode denunciar, porque eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou e disse assim: a salvação acaba de vir a esta casa. A salvação acaba de chegar aqui. O que foi isto? O que quer dizer isto? A verdade libertou. Esta noite, eu não sei se alguma pessoa que ainda não veio a Jesus, vir a Jesus é entrar no caminho, vir a Jesus é restabelecer a verdade. Vem para Jesus hoje, e você que já veio, fica com Jesus. Esta é uma noite para nós de novo dizermos: Jesus, eu te quero mais hoje do que ontem, e eu já estou fazendo meus planos, amanhã vou te querer mais do que hoje. Jesus querido, tu és o caminho e tu és a verdade. Quando Jesus fez esta declaração, é uma declaração de autoridade. Quando Jesus fez uma declaração, essa declaração também é uma declaração de solução. Jesus solucionou o problema da distância entre o pecador e Deus
abrindo um caminho. Jesus solucionou o problema do engano, do erro, da mentira, restabelecendo a verdade. Agora, nós não temos preocupação com doutrina falsa, nós não temos preocupação com heresia, nós não queremos... Por quê? Porque nós agora estamos na verdade. Estamos na verdade. Jesus é a verdade. Jesus não é apenas um apontamento para a verdade. Jesus não é apenas uma variante da verdade. Jesus é a própria verdade. A verdade feito um homem. A verdade que morre e depois ressuscita para manter os seus seguidores na plenitude da verdade. Os que estão na verdade, levantem suas duas mãos, por favor, e aplaudam a Jesus. Você sabe que eu estou lhe pregando uma mensagem extremamente simples. Mas por que as mensagens do Evangelho têm que ser complexas? Eu prego mensagens simples por uma razão, por várias razões, mas uma delas é porque quando eu prego uma mensagem simples, e eu sempre prego simples, as crianças me entendem. Eu não posso pregar para doutores, primeiro porque não é o meu nível. Eu prego para as crianças, porque se as crianças entendem, todo mundo entende. Esta noite, sua vida vai mudar, porque você está encontrando o caminho. Esta noite, sua vida vai mudar, porque você está encontrando a verdade. Mas há um último problema que eu vou mencionar agora, antes que eu termine. Lá no Éden, de novo, já resolvemos um problema. A distância entre Deus e Adão, a distância. Já resolvemos. Agora resolvemos outro problema da mente de Adão. Agora ele sabe o que é verdade e ele sabe o que é erro, o que é mentira. Mas tem um problema. Deus chegou para Adão e disse: Adão, Senhor, pode falar. Adão, é o seguinte: como você me desobedeceu, você vai morrer. Parece que isto é pior do que tudo. Você vai morrer. O homem que nasceu para viver foi ameaçado de morrer. Coisa triste. O homem que foi formado para viver está agora ameaçado de morrer. O problema do caminho já está resolvido. O problema da verdade já está resolvido. Mas o problema da vida é difícil de resolver. Por que é difícil? Porque a Bíblia diz que os homens estão ordenados a morrer uma vez, mas depois disso vem o juízo. E agora? Parece que não existe resposta para a morte. Eu tenho uma notícia muito boa. Existe remédio para a distância entre Deus e o homem. Jesus é o caminho. Existe remédio para a pessoa mergulhada na mentira, que é a verdade. Mas existe remédio para quem morre. Qual é? Qual é? Fala aí, porque é ressurreição. A resposta, a solução para quem morre é ressurreição. E para provar que ressurreição existe ressurreição no Antigo Testamento, existe ressurreição no Novo Testamento. Mas a Bíblia diz que o primeiro que ressuscitou, as primícias dos que dormem e dos que ressuscitam, foi Jesus. Mas como Jesus é o primeiro que ressuscita, se algumas pessoas restaram antes dele? É o seguinte: Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou, mas morreu outra vez. Lázaro morreu, restou, mas morreu outra vez. Aqueles do Antigo Testamento morreram, restaram. E Jesus? Jesus morreu e restou para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. Para nunca mais morrer. Como se chama a vida que Lázaro recuperou? Como se chama a vida que Lázaro recuperou? Chama-se vida física. Como se chama a vida que o filho da viúva de Naim recuperou? Vida física. Como se chama a vida que a filha de Jairo recuperou? E como se chama a vida que Jesus recuperou? É dessa que eu estou falando. Eu não estou falando de vida física. A Bíblia diz que aos homens estão ordenados morrer uma vez, depois do pecado. Agora eu estou falando de vida eterna. Agora escute a autoridade. É preciso ter muita autoridade para falar isso. Olha, vocês que estão longe, eu sou a solução. Eu estabeleci um caminho entre vocês e meu Pai. O caminho sou eu. Vem até aqui, que eu levo vocês até lá. Agora vocês estão mergulhados no erro, pode ver em mim, que eu faço uma limpeza legítima de vocês, em vocês, por vocês, para vocês, com vocês, sobre vocês e através de vocês, e então vocês estarão agora a vida só pela minha vida. Então sabe o que acontece? Jesus deu a vida dele para nós conseguirmos a nossa. Então o sangue de Jesus é a resposta de Deus para as grandes tragédias da humanidade.
O sangue, diga comigo, o sangue de Jesus é a resposta de Deus para as grandes tragédias da humanidade. Uma coisa muito simples que eu só estou falando de coisas simples, mas de uma simplicidade muito profunda, o que Jesus falou. Quantos se lembram de terem visto um avião que está levantando voo e que tem aquele jato de fumaça atrás dele? Só quem já viu isso diz: eu já vi. Poucas vezes ou muitas? Muitas vezes. Desde que inventaram esse sistema de jato, então os aviões a jato têm isso. Você sabe que a Bíblia diz que as coisas naturais são sombra das espirituais. Preste bem atenção a isso que eu estou dizendo. O avião decola e vai ficando um jato de fumaça. Se você quer ser mais espiritual do que ainda é, e é bom que queira, se você quer saber mais ainda de Deus, e é bom que queira, vá prestando atenção às coisas naturais e tentando tirar delas lições espirituais. O avião decola e sai aquele jato de fumaça. Aquele jato de fumaça. Aquele jato de fumaça. Olhe só o que eu vou lhe dizer. Mas eu preciso que você tenha fé para acreditar no que eu vou lhe dizer. É verdade, mas você tem que acreditar. Mas eu já preparei o caminho, porque eu já disse que Jesus é a verdade. Jesus está no Calvário. E o sangue dele está sendo derramado. E você sabe que o sangue dele está em todo o seu corpo, desde a cabeça até os pés. Mas há um pouco de sangue nas mãos ainda. Jesus já ressuscitou, mas ainda há um pouquinho de sangue nas mãos. Certo? Quando Jesus ressuscita, o que foi que aconteceu? Logo cedo, Maria Madalena e as outras mulheres vão ao sepulcro. Levar um sprayzinho, né? Um Avon aí, uma coisa aí. Levar um perfume para Jesus. Quando chegam lá, Jesus não estava. Ela olha assim e diz: ô moço, você não é o que cuida aqui, o jardineiro? Você sabe onde foi que puseram o meu Jesus? Maria não conheceu Jesus pela fisionomia. Isso é outro assunto, eu não falo sobre isso hoje, mas Jesus não era conhecido por ninguém pela sua fisionomia. Uma pessoa podia estar com Jesus hoje e daqui uma semana encontrar Jesus e não reconhecia, porque aquele rosto dele era emprestado e não era para ser reconhecido. Toda pessoa neste mundo se parece com alguém. Eu olho para o senhor aqui agora e eu me lembro de um irmão que eu pastoreei e parece com o irmão. Eu olho para esta irmã aqui, eu me lembro de uma irmã, eu me lembro, parece com a senhora. Eu me lembro, eu não sei o seu nome, mas eu me lembro de uma pessoa. E eu olhei para o pastor Pablo hoje de perto e sei que eu sou uma pessoa. Toda pessoa que está neste mundo tem um rosto que se parece com o rosto de alguém. Já prestaram atenção? Quem já prestou atenção, diga assim: eu. Todo mundo já prestou. Então, você sabe que todo mundo tem um rosto que se parece. O rosto, como é que você olha para uma pessoa pela primeira vez e não se esquece dela? Você sabe qual é o segredo? Você olha para uma pessoa pela primeira vez. Se na sua mente existe guardada a lembrança de uma pessoa que parece com você, aí você vai se lembrar de você, a pessoa vai se lembrar de você por causa daquela outra pessoa. Como se chama o rosto daquela pessoa? O rosto de referência. Então diga comigo, toda pessoa tem um rosto de referência. Que é uma notícia interessante. Quando Jesus veio neste mundo, ele foi a única pessoa que passou pelo planeta Terra e não tinha um rosto de referência. Jesus não se parecia com ninguém. Por isso que as pessoas olhavam para ele e não se lembravam dele, porque ele não se parecia com ninguém. E você sabe que isso está na Bíblia. Pastor, está na Bíblia? Por favor, me diga, onde é que está? Crônicas? Não, está no lugar mais conhecido. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 53, ele era sem parecer. Você sabe o que quer dizer que Jesus não tinha parecer? Quer dizer, não se parecia com ninguém. Jesus, irmãos, se parece com uma pessoa e não é com ninguém da terra, Jesus só se parece com o Pai. Por isso ninguém reconhecia Jesus. E Maria disse: você é um hortelão. Como é que Jesus era reconhecido? Era reconhecido pela voz. Quando Jesus disse Maria, aí não, aí mudou tudo. Rabone. Ok. E parece que Maria chegou para abraçar Jesus, no mínimo para apertar a mão e dizer: não.
Não me detenhas, eu ainda não fui para meu Pai. Não era aquela ida definitiva de Jesus, foi uma ida do primeiro dia, do dia da ressurreição, e foi lá e voltou. O que Jesus foi fazer no céu, no dia que ele estou, e voltou? O que Jesus foi fazer no céu, no dia que ele estou, e voltou? Ele foi levar o testemunho de seu sacrifício, o sangue que ainda restava na sua mão. Agora, ouça-me bem e creia no que eu vou falar. Nós somos espirituais. E a Bíblia diz que nós temos que viver por fé. Quando Jesus sobe e chega muito rapidamente ao céu, aquele sangue foi se espalhando pelo espaço. Os senhores se lembram que Jesus pegou 5 pães e multiplicou? E alimentou milhares de pessoas, sim ou não? Para que está isso na Bíblia? Para você acreditar que Jesus pode multiplicar. Por isso que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Para você crer que um dos maiores milagres de Jesus foi multiplicação. Agora escute, baseado neste princípio de multiplicação, Jesus sobe e este sangue foi se multiplicando. O que é que ficou no ar? Olha a imagem do avião. Assim como os aviões a jato decolam e fica aquele rastro de fumaça, quando Jesus foi a primeira vez de volta para o céu, ficou um rastro de sangue da terra até o céu. Agora, se isso estiver na Bíblia, você pode acreditar. Se não estiver, ouça, mas deixa passar. A Bíblia diz assim, que Ele preparou para nós um novo e vivo caminho que Ele abriu com sua carne. Aleluia, 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 aleluia. Agora, você compreende 3 coisas de uma vez só. Primeira, aquele caminho foi feito pelo sangue. De quem? De Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Aleluia. Segundo, aquele caminho, ele derrota todas as teorias de salvação. Por quê? Porque aquele sangue é um sangue salvador. Terceiro, aquele sangue que é de morte produz vida em nosso coração. Vamos estar de pé no nome precioso, no nome maravilhoso de Jesus. Vida eterna. Vida eterna só há em Jesus. O que significa vida eterna? Algumas pessoas não tem ideia do que é morte eterna e nem tem ideia do que é vida eterna. Eu vou tentar explicar isto em 1 minuto. E eu precisava falar com este irmão que está chegando aqui. O senhor é músico? Qual é o seu instrumento? É esse aqui? O senhor é de onde no Brasil? Hein? De Valadares. Muito bem. Escuta o que eu vou te falar. O plano que Deus tem para ti ainda não se cumpriu. E tu sabes disto. E tu estás inquieto pensando que não vai se cumprir. As 2 mensagens que Deus te falou, uma foi lá e outra foi aqui. Tu estás pensando que Deus se esqueceu. Deus é incapaz de se esquecer do que Ele falou. Deus te diz esta noite que assim como tu pegas este instrumento e usas os teus dedos para dedilhar esse instrumento, Deus está usando as cordas do teu coração e está tocando. Tu serás ainda um poderoso instrumento de Deus. E Deus não quer que tu vivas preocupado. Esta noite, Deus tira de tua mente as preocupações e tu olharás não para baixo, mas olharás para cima e verás que a fidelidade de Deus é absoluta e imperecível. Recebe tua bênção e tua vitória em nome de Jesus. Aplaude o Senhor se você deseja. Aplaude o Senhor se você deseja. Eu quero chamar esta pessoa querida que está aí com este... Eu não posso distinguir daqui. Eu só sei que o colorido é diferente. Vem aqui, por favor. Não, a primeira pessoa. Ele. Sim. Põe a mão na altura do seu fígado, por favor. A Bíblia diz desde o capítulo 15,
Eu sou Jeová que te sara, Jeová Rafa. Nesta noite, o médico toca em ti e te sara. Nesta noite, o médico toca em ti e te sara. Ele é o único médico que opera em pé. E não é que ele está te operando. E não é que ele está te operando. Tu estás sendo submetido a uma cirurgia do Senhor. Recebe vida e saúde para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui. Há 3 razões para Deus estar aqui. Existem 1000, mas eu vou falar. Ele está aqui porque Ele é o caminho e nós estamos no caminho. Ele está aqui porque Ele é a verdade e nós somos a verdade. Ele está aqui porque Ele é vida e nós temos vida em Cristo Jesus. Urabarra surki andarala shes.